E aí pessoal, tudo bem? Tô fazendo esse vídeo aqui porque eu ainda tô com problema na coluna. Na verdade, não, ainda tô. Eu voltei a fazer exercício físico, né, na academia. Eu faço às terças e parece que tá complicando alguma coisa na minha coluna que toda quarta eu não fico bem. Então, vou reavaliar isso, né, para evitar acontecer de novo. Por isso que eles não estão não me vendo em vídeo, que eu tô, na verdade, deitado. Tá. Então a gente vai falar hoje sobre falar sobre luz, né? Luminoteca. Então para falar de luminoteca a gente precisa entender o que é a luz, tá certo? Então a luz, né? Como está dizendo aí, é uma radiação eletromagnética. Então a forma como a gente interage com a radiação eletromagnética através do nosso sistema sensorial, né? Então através da visão. Ok? Então a visão ela vai fazer parte do, da sensação agradável, né? De estar apreciando o seu entorno. Então você tem que ter uma boa iluminação para você ter essa sensação agradável, né? Então, bom, então a gente precisa ter um ambiente muito bom, muito agradável no sentido da iluminação para criar esse feedback, né? O feedback da apreciação do utilizador do ambiente, o usuário do ambiente. Né? Então, a luz é uma radiação eletromagnética. O que é uma radiação eletromagnética? É uma forma de energia, né? Uma forma de energia é, mais fundamental, né? Que a energia é radiante. E como uma energia radiante, né, você interpreta ela como onda. E aí tem toda a descrição da onda, né? A onda, ela vai ter o quê? Vai ter comprimento de onda, né, como vocês podem ver aqui, ó, ter comprimento de onda, né? É, a velocidade de propagação e a sua frequência, tá certo? Né? Muito bem. Então, apagar isso aqui. Também estou tentando aprender aqui, mexer nesse gravador aqui no, no gravador aqui do celular, tá pessoal? Bom, então a gente caracteriza a luz pela frequência, né? Pela sua velocidade de propagação, perfeito? Deixa só eu habilitar aqui uma coisinha aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Opa. É, né? A propagação, a sua frequência, o seu comprimento de onda. Né? O comprimento de onda, como vocês lembram, é, né, é a distância entre duas cristas da onda, ou seja, um período de oscilação dessa onda. Como é a luz nós sabemos que a velocidade dela de propagação é 300 mil quilômetros por segundo. Tá? 300 mil quilômetros por segundo. Continuando, né? Então, a luz propaga, né, nessa velocidade aqui, 300 mil quilômetros por segundo. Perfeito? Bom, então tendo esses dados em mão, né, a gente pode, por exemplo, calcular os comprimentos de onda da luz. Porque ou as frequências, né? Tanto uma quanto a outra. Os comprimentos de onda da luz são aquelas que vão caracterizar a forma dessa luz. No caso nosso, é a luz visível, certo? A luz visível. Né? Então, a luz visível, temos uma faixa bem estreita, né? Que é de 3.800 a 7.800 angstroms, tá? Essa aqui que é a faixa de luz, tá certo? Essa aqui que é a faixa de luz. Então, 3.800 a 7.600 angstroms, né? Então, angstrom é uma unidade de comprimento também, né? Só que é a unidade de comprimento de um décimo de milionésimo de milímetro, tá? Ou 10 elevado a menos 10 metros, tá? 10 elevado a menos 10, né? Será que eu vou sofrer aqui? 10, né? Elevado 10
10 elevado a menos 10 metros, tá? Isso aqui é um angstrom, tá? Um angstrom. Só para a gente ter ideia do comprimento, tá? Muito bem, então a gente tem que ter isso em mente, por quê? Porque as fontes que nós vamos usar para gerar a luz visível, né? As lâmpadas, né? Os equipamentos de iluminação, eles vão estar determinado ou as frequências, né? As frequências, mas em geral vai estar determinado os comprimentos de onda, né? Em angstroms ou em nanômetros, tá? Pode ser também em nanômetros. Nanômetro é 10 a menos 9 e angstrom é 10 a menos 10, tá? Então pode estar tanto em nanômetro quanto em angstroms, tá? Muito bem. Então, como a gente falou, né, o espectro visível, né, o espectro visível está situado entre, como está aqui, 3.800 a 7.600 angstroms, tá? Angstroms, onde 3.800 é a faixa, começa o azul, tá? E aí o comprimento de onda vai aumentando até 7.600, que é o vermelho, tá? Então você tem aqui a faixa aqui, essa faixa é do azul, tá? Essa faixa aqui é do azul, que é o menor comprimento de onda, e essa faixa aqui é do vermelho, que é o maior comprimento de onda, tá? Agora, a faixa luminosa que é mais intensa é justamente no centro dessa distribuição luminosa, tá? No centro dessa, é, 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 no centro dessa distribuição, né, da radiação luminosa, está aqui em torno do verde, tá? Que é o amarelo e verde, né? Como está aqui embaixo, né? Dá para ver aqui, tá? Entre o amarelo e o verde. Então a gente tem mais sensibilidade visual perto dessa faixa. Mas por que isso? Porque nós temos um sol que emite mais intenso nessa faixa e nossos olhos se adaptaram a essa luz, né? A essa radiação que vem do sol. Então por isso que nossos olhos são mais adaptados a essa faixa do em torno do amarelo, 5.550 angstroms, tá? Então você pode ter lâmpadas que tem um espectro amplo, né, todo, né, o espectro luminoso da radiação visível completo, ou aquelas que só pegam uma faixa dessa distribuição, tá? Dependendo da lâmpada que o agente de iluminação que você vai aplicar. Perfeito? Muito bem. Então vamos lá, né? Então aqui nós temos aqui o espectro eletromagnético, né, uma faixa dos espectros eletromagnéticos. Nós vemos aqui que, de acordo com a frequência, lembrando que a frequência é proporcional, inversamente proporcional ao comprimento de onda. Quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda. E quanto menor a frequência, maior o comprimento de onda, tá? Então, para altas frequências, e frequência também está relacionada com a energia, né, ou para altas energias, você tem o espectro indo desde raios cósmicos, tá? Desde raios cósmicos, deixa eu pegar aqui, desde raios cósmicos, tá? A gente pode olhar aqui, ó, né? E depois indo, abaixando a energia para raios gamas, raios X, certo? E depois essa pequena faixa aqui, que são as ondas luminosas, tá? Então essa pequena faixa. Depois vai ficando cada vez mais largo, aí vem radar, ondas de rádio, certo? E por aí vai, tá? Então, à medida que vai ficando mais alta a frequência, né? O espectro eletromagnético vai ficando mais alta a frequência, você passa do visível, né? Vai para o infravermelho e depois para as ondas de rádio e TV, certo? Mas veja bem que as de alta energia que são perigosas. Por quê? Porque eles têm comprimento de onda muito pequeno. Tendo um comprimento de onda muito pequeno, eles conseguem interagir com as nossas moléculas. Então essa faixa aqui é a faixa da radiação ionizante, tá? Ionizante, ó. Ionizante, tá? Ionizante. Tá? Que ioniza, ou seja, faz as moléculas se soltarem, tá?
Então, o perigo, quando fala radiação ionizante, é aquela radiação eletromagnética que pode matar, pode dar câncer, né? Porque ela vai entrar na membrana celular, né? Vai passar para a membrana nuclear, que é onde fica o DNA, e essa radiação, de tão pequena essa radiação, ela consegue interagir com as moléculas, né? Com as moléculas do nosso corpo, tá? Ela consegue interagir com as moléculas do nosso corpo, né? Isso aqui, né? Vamos dizer que é a água, né? A molécula de água, tá certo? Então, vai interagir com as moléculas do nosso corpo. E aí podem fazer quebras de ligação e produzir perturbações na montagem da estrutura dos nucleotídeos, né? Que é o DNA e o RNA. Então essa faixa aqui, ó, de raios cósmicos, raios gama, né? Essa faixa toda aqui, ó, é uma faixa perigosa, né? Até essa aqui, ó, até o ultravioleta. Por isso que o UVA e o UVB do Sol também é uma radiação ionizante, tá certo? É uma radiação ionizante. Perfeito? Então, a partir do ultravioleta para baixo, né, as ondas não possuem mais esse caráter ionizador, né, porque não interage com o comprimento das moléculas, tá certo? Muito bem. Então, nós temos o Sistema Internacional de Unidade, tem algumas unidades, né? Tem algumas unidades de padrão, né? Que a gente vai utilizar aqui, que é as unidades de intensidade luminosa, tá? E de fluxo luminoso, certo? Então, de intensidade luminosa dá o quanto, né, de luz é emitido por aquele corpo de luz própria, tá? Da intensidade. E o fluxo luminoso, ele dá o quanto o quanto dessa luz, né, passa por uma seção transversal, né, uma área definida, tá? Essa área aqui, né, a gente define como um ângulo sólido, tá certo? O ângulo sólido você imagina assim como se fosse um pedaço de torta, né, do bolo, né? O bolo é um ângulo sólido, tá certo? Então, o ângulo sólido, né, o fluxo luminoso, é o quanto de luz passa por aquela área, né, definida, o centro daquela seção da esfera, né, da seção da esfera, sendo o ponto onde está o elemento radiante de luz, né? Tá certo? Então, um vai definir o quanto é intensa essa luz e o quanto que essa luz se difunde, tá? Então, duas unidades importantes. Então, a candela, né, é a intensidade, que mais está definida, né? Que é o quanto que essa luz vai produzir de pressão, né? Por metro quadrado, porque ela na verdade é uma radiação, e a radiação não transporta a matéria, né? Mas ela transporta energia, né? Então ela transporta momento, tá certo? Então você consegue definir aqui, né, que é a intensidade luminosa na direção perpendicular de uma superfície. Isso tem que ficar muito bem definido, tá? Perpendicular à superfície, uma superfície plana, óbvio, né, para ter uma normal a essa superfície, e ela é 600 mil avos de metros quadrados, né? A área, né, de um corpo negro a temperatura de fusão da platina, tá? É uma definição muito específica, porque quando você vai usar isso lá no Instituto de Padronização, né? O Instituto de Padronização, isso tem que ser replicado no mundo inteiro. Então você tem que usar padrões que são possíveis de ser replicados no mundo inteiro, tá? E essa luz produz nessa área, essa pequena área aí de 600 mil avos de metro quadrado, tá? Produz uma pressão, né? Uma pressão de 101.325 newtons por metro quadrado, que isso é uma unidade de pressão, tá?
Aí o fluxo luminoso, né, vai ter também. Você vai definir então, usar aqui, né? Aqui tem a figura. Então aqui fica melhor de ver, né? Então uma candela, né? A partir de um metro de distância dessa fonte, né? Um metro de distância dessa fonte, vai produzir o equivalente a um lumen, tá? Um lumen, tá certo? Então aqui, como diz, né? Como em cada metro da superfície, tá? Em cada metro da superfície dessa esfera tem-se o fluxo de um lumen, o fluxo total recebido vai ser 4πr², que é o valor de um esfero radiano, tá? Mas lá em cálculo, provavelmente vocês viram isso aí, em cálculo 3, alguma coisa assim, tá? Bom, definidas essas duas grandezas, o fluxo e a intensidade, tá? Então agora a gente pode definir outros parâmetros que são também fundamentais para a gente definir. A gente vai aplicar o estudo de luminoteca, tá? Então, um é a iluminância, tá? Que é o fluxo luminoso, né? Que incide numa superfície plana, tá? Em metros quadrados, certo? Então é definido por essa expressão aqui. Essas definições são as definições fundamentais de cada um desses parâmetros aqui, tá? Então essa iluminância, e não confundir com luminância, tá? Iluminância, que é a unidade lux, tá certo? É a unidade lux, como tá aqui. Tá. Depois, né, nós temos então a iluminância e temos a luminância, que não, em vez de ser o fluxo, é a intensidade por metro quadrado, tá? Então vamos guardar bem, fluxo luminoso pela área, tá? Fluxo luminoso pela área, tá correto aqui, ó. Um é fluxo luminoso pela área e o outro é a intensidade pela área, ou seja, fluxo luminoso por metro quadrado e intensidade por metro quadrado, tá? Então, uma é iluminância e a outra é luminância, perfeito? A eficiência luminosa, né, é o quanto, né, de lumens que a gente emite, quanto de lumens, né, de qual o fluxo, né? O fluxo luminoso por watt, tá? Então a gente consegue ter eficiência. Isso aqui também é fundamental porque as lâmpadas hoje consomem muito pouca energia para a mesma fluxo luminoso que uma lâmpada incandescente fazia, tá? Então a lâmpada incandescente hoje consome hoje não, sempre, né? Ela consome mais energia do que uma lâmpada de LED, por exemplo, para o mesmo efeito de fluxo luminoso, tá? Isso define então a eficiência luminosa, tá certo? Bom, então a partir daí, né, nós vamos fazer agora alguns critérios para projeto de iluminação. Isso aqui eu vou deixar para a próxima aula, porque nós vamos falar agora, isso aqui foram as duas aulas que nós iríamos detalhar, né, na aula passada também. Depois disso nós vamos falar dos equipamentos de radiação luminosa, né, que as fontes luminosas, tá? Então nós só para fazer um aperitivo aqui, né, nós vamos falar então depois do uso das lâmpadas, né, e equipamentos de iluminação, tá? Isso aqui então vai ficar para a próxima aula, tá? Tá só um pouquinho invertida aí a sequência de acordo com o livro, tá certo? Nós vamos falar disso aí. Bom, pessoal, então é isso aí, tá? É só dar uma lidinha nessa parte então que a gente acabou de falar, para entender só os termos, né? Que é o fluxo, que é a intensidade luminosa, né? Que é a luz, quais são as frequências que a gente trabalha, né? A faixa de luz visível. E lembrando que
essa faixa luz visível, ela toda contemplada é a luz branca, né? E a cor que a gente diz, né? A cor vai definir cada uma daqueles comprimentos de onda, né? Em ângulos, vai então desde 3.300, né? 3.300 até 7.800 angstroms, tá certo? Assim, em termos geral, tá? Aí você dá uma olhada naquilo ali, né? E aí a gente passa para a próxima aula, então, falar de noções de luminoteca, tá? Vamos falar de lâmpadas e luminárias, né? Que tá tudo abordado do que a gente tá falando agora, que é luminoteca, tá certo? É isso, pessoal. Obrigado aí. A próxima aula certamente eu vou já ter corrigido esse meu problema aí, né? Talvez eu começar a fazer só na quinta para passar mal na sexta, né? Não vou fazer mais exercício, né, físico na, 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 na terça-feira para não prejudicar a nossa aula, tá bom? E é isso aí. E eu gostaria também que vocês adiantassem aquele projeto, né? Eu quero também saber como é que vocês estão desenvolvendo, que até agora ninguém me falou nada, ninguém fez pergunta, tá? E aqui está valendo a nossa segunda nota, tá? A terceira nota vai ser provavelmente uma prova também. Não vou fazer um projeto do Luminoteca. Eu vou fazer apenas uma prova mesmo com os termos aqui que a gente vai usar, tá? Então aproveita aí, porque no projeto aí pode ser que vocês, né, já conseguem resolver aí a disciplina. Tá bom? Pessoal, então obrigado aí, desculpa não estar aí presente, tá? E aí certamente na quarta-feira a gente vai se ver aí né, a pleno vapor. É isso aí, pessoal. Valeu, até lá.